E então vamos agora dar início ao estudo bíblico e começaria, em primeiro lugar, por saudar os irmãos que estão no estrangeiro em particular. Pedro e a Raquel, na Inglaterra, o Tiago e a Joana na Bélgica, o Paulo e a Patrícia no Luxemburgo, Patrick e a Xana na França, o Fábio e a Raquel no Vietnã, a Maria do Céu na Suíça, a Débora em Inglaterra, o Pedro e a Susana em Santiago de Compostela e o David Costa na Bélgica, o Paulo Jorge em Inglaterra, a Rosa Alexandrina em Angola, o Lucas Pinto em Angola. Lucas, um abraço para ti. Isaac e Isabel na Alemanha, Benjamin, que está aqui connosco esta noite, mas vai um abraço na mesma para o Benjamin, e o Alexandre na Suíça, e o nosso irmão Albano, Delvinda, Cláudia e Elsa na França. E tendo dito isto, vamos passar à leitura das Escrituras em Colossenses, onde nós nos encontramos no capítulo 4, e vamos ler os primeiros versículos. Colossenses 4, versículo 1 diz: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Até aqui a leitura das Escrituras. Estamos no versículo 8, que repito, o qual, Tíquico, vos enviei, diz Paulo, para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Mas se ainda houver algum pensamento sobre o versículo 7, os irmãos estejam à vontade. E eu, portanto, dou início ao estudo bíblico e os irmãos, por favor, sintam-se livres para uns após outros irem falando sobre aquilo que o Senhor pôs no vosso coração relativamente a esta parte das Escrituras. Não percam tempo. Pode começar o Alberto a abrir as hostilidades. Então, depois de ouvir saudações de norte a sul, de leste a oeste, eu quero usar uma frase que a gente usava na rádio. Nós estamos indo longe para ficar perto de vocês. Ei, que maravilha! Eu queria ressaltar o verso 8, que na verdade é uma continuação do 7. Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Vamos lembrar que essa igreja em Colossos, perto de Éfeso, na Ásia Menor, não conhecia pessoalmente o apóstolo Paulo, mas pelo trabalho de Epáfras, que levou o evangelho a essa cidade, a igreja se formou e existia uma certa ansiedade para conhecer o apóstolo Paulo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Talvez um título para uma breve meditação que nós podemos fazer agora é confortar aqueles que estão agitados, em desespero, assustados, confortados para confortar. Aquela igreja que não conhecia o apóstolo Paulo, recebendo notícias de que o grande líder, o grande apóstolo, estava preso, podia ser um desânimo, um desalento para a caminhada na fé. Puxa, se o grande líder está sendo perseguido e sofrendo, padecendo num cárcere, eu acho que essa religião, entre aspas, não me serve. Eu acho que esse caminho deve ter alguma coisa errada que a gente ainda não compreendeu. E o apóstolo Paulo, talvez, pensando um pouco e se preocupando muito com a igreja, ele manda notícias do cárcere, da sua situação, para encorajá-los, para consolar a igreja. E pede que a igreja também conte o estado dela. Como se fosse estimular a igreja
a reagir da mesma forma e mesmo modo que ele reagia também. Se tem alguém que conheceu o sofrimento, eu acho que foi o apóstolo Paulo. Só lê a segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver naufrágios, açoites, prisões, onde ele pisava, havia confusões. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu só quero destacar um texto, capítulo 6, no verso 4 e verso 5. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. 2 Coríntios 6, 4, 5. E esse jejum não é aquele que a pessoa se impõe para piedosamente, espiritualmente, se aproximar melhor de Deus. Jejum é no sentido de não ter refeição, não ter janta, não ter almoço, em hipótese alguma. Mas o primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, no verso 3, nós encontramos o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O apóstolo não pensa somente em receber consolação, conforto. E olha que nós oramos por muitas pessoas agora, para que estas pessoas, estes irmãos, espalhados em vários cantos e com várias situações aflitivas de saúde, de relacionamentos familiares, oramos para que todos eles, Deus possa consolar, confortar, encorajar, e que assim seja. Amém? Mas o apóstolo Paulo, ele recebe estas consolações para repassar aos irmãos. Veja o que está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora no verso 4 e 5 do primeiro capítulo. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. O nosso encorajamento, a nossa motivação por meio de Cristo. As dificuldades são grandes? São grandes. Mas, de uma maneira mais resumida, vamos tirar algumas lições importantes desse versículo que lemos sobre as aflições do apóstolo Paulo, as suas tribulações. Assim como o apóstolo Paulo, quando estava enfrentando tribulações no cárceres, perseguições, angústias e toda espécie de problemas, nós devemos focalizar a misericórdia de Deus e não a angústia que enfrentamos. Paulo, em momento algum, ele reclama: estou aqui sofrendo sozinho no cárcere, está úmido, frio, fedido, ninguém me visita. Em momento algum ele fala assim. O sofrimento, sabemos todos nós, faz parte da vida, faz parte do dia a dia. Quem é que nos garante? E o apóstolo Paulo, ele dá aqui uma lição importante para a igreja em Colossos, quando diz, no verso 8 que lemos, saiba também o vosso estado e console os vossos corações também. Devemos olhar para cima e não para baixo, onde estão os problemas, as aflições, as dificuldades, as impossibilidades. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida em Cristo
com Cristo em Deus. São frases de um homem que estava preso, limitado, sem nenhuma perspectiva de soltura. Não pense você que naquela época o sistema judiciário, prisional, fosse algo parecido como os de hoje, onde dá para recorrer a um advogado da primeira instância, você pode responder em liberdade condicional. A qualquer momento, talvez o imperador mandaria ele na boca do leão, ou passava simplesmente a espada. Ele olha, tem uma visão única, focado, prestava atenção nas coisas de cima, nas coisas de Deus, e não para as circunstâncias que ele vivia. Hebreus, no capítulo 12, verso 1 a 13, deixando todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando para Jesus, autor, consumador da fé. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Veja você, a perspectiva de vida do apóstolo Paulo. As circunstâncias mudam, mas ele tinha a visão firme, fixa, em Cristo Jesus. Uma outra lição que podemos tirar: a tribulação, ela é passageira. A dor, a angústia, o desespero que estamos enfrentando, quem está passando por essa tempestade na vida, por esse temporal, parece que não acaba nunca. Quantas vezes a gente ouve relatos de pessoas que sobreviveram a um terremoto, maremoto, e dizem, olha, foi uma eternidade, vendo a parede da casa caindo, tudo tremendo, foi uma loucura, parece que aquilo nunca ia terminar. Quando vamos ver os registros sísmicos, 10 segundos, 20 segundos, foi o que durou o tremor de terra. Mas para quem está vivendo, parece que aquilo é uma eternidade sem fim. Portanto, a tribulação, ela é passageira. Parai, estai quieto. Vede o livramento do Senhor. Temos uma coroa da vida a nos esperar e não a ficar-nos a desesperar. Não há bem que sempre dure, não é verdade? Nem mal que nunca se acabe. Isso é um ditado conhecido. Devemos transmitir consolação, encorajamento, fortalecimento a quem está do nosso lado. E isso não quando passar a crise, quando tudo se resolver, aí você, já em sã consciência, você fala, olha, eu já passei por isso, sei muito bem o que é isso. Paulo estava preso e estava consolando, sendo confortado de Deus para confortar. E é assim que devemos ser nós também. Mesmo nas piores tempestades da vida, poder também estimular, encorajar aos demais a continuar a crer, a continuar a perseverar. Romanos 8, no verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pensaram nisso? Para terminar, Paulo, quando escreve esta carta da prisão, ele escreveu Efésio, ele escreveu Filipenses, algemado, acorrentado, açoitado, e apesar das circunstâncias adversas, todas as suas cartas transmite alegria, esperança, paz. Todas as suas cartas são animadoras. A alegria do servo de Deus não depende das circunstâncias, depende da fé e da confiança no Senhor. O que Paulo queria dizer no verso 7 e 8 aqui de Colossenses 4 é o seguinte:
Eu sei em quem tenho crido. E essas circunstâncias não dá para comparar com a eternidade que temos a enfrentar. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém? Estava eu a dizer que passa a palavra ao Daniel, e eu estava sem som, por causa da minha tosse. Com todo o gosto, mas talvez haja outros irmãos que não falaram assim. Eles vão ter oportunidade também. Okay. Força aí. Ok, Senta obrigado. Senta à vontade. Olha, muito obrigado por me dar esta oportunidade de partilhar convosco um pouco desta personagem que eu tanto aprecio, como vos disse na semana passada. Todos nós devemos procurar ser tíquicos, pessoas que fazem um trabalho aparentemente discreto, na sombra, mas que têm um grande peso, um grande efeito na eternidade. Há uma história que eu tenho contado várias vezes, e se alguém souber contar a história melhor, quase certeza que o Carlos conhece a história bem, ou o irmão Alberto, ou outro irmão, mas depois podem compor um bocadinho melhor a história. Que conta-se de um grande evangelista que foi pregar várias vezes numa determinada localidade, aquelas campanhas evangelísticas do passado, e pregou vários dias. E houve um dia que encontrou uma senhora que disse que se tinha convertido durante aquelas a campanha evangelística. E aquele crente, todo contente, perguntou: posso saber, só por curiosidade, qual foi a mensagem que lhe tocou para que se convertesse? Era uma senhora de idade. A história, como eu me lembro dela, é uma senhora de idade, e ela disse: olha, não foi nenhuma mensagem sua. Eu, no final de um dos seus sermões, eu precisei de ajuda para descer as escadas, e um jovem acompanhou-me, pegou-me pela mão e explicou-me o plano da salvação, e converti-me ali. Ou seja, aquela pessoa converteu-se, não foi com a cabeça de cartaz daquela grande campanha evangelística. Certamente o que ele disse foi preponderante para a compreensão, mas quem deu, por assim dizer, a estocada final na incredulidade daquela pessoa foi um anónimo, uma pessoa que não fica para a história como um grande evangelista, mas que para aquela pessoa fez toda a diferença. E todos nós devemos ser tíquicos, pessoas com menos destaque do que Titos e Timóteos, mas quando é preciso preencher, suprir a falta deles, lá está o tíquico pronto. Ou para as irmãs, podemos ser trifenas ou trifosas, pessoas de menor destaque do que a amada Pérsida. Este irmão também era amado, não era? É extraordinário que, quando Paulo fala dele, Tíquico, irmão amado. É o que lhe vem à mente, Tíquico, irmão amado. É muito melhor ter à frente do nome irmão amado do que antes do nome pastor, bispo ou doutor, ou o que quer que seja. Isto é das melhores coisas que se pode ter, não como título, mas como aquilo que alguém se lembra quando fala de nós. E nós vemos, eu quero ver se avança um bocadinho para o versículo 8, como o irmão Alberto. Paulo enviou este Tíquico, e o irmão Alberto já falou um pouco disso, para vos fará saber o meu estado. E como ele diz aos Efésios, ele diz: para que também possais saber dos meus negócios e o que faço, Tíquico, novamente, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Ou seja, Tíquico tinha esta função de contar aos outros o que se passava com Paulo. E se fosse como alguns mercenários dos dias de hoje, se alguém fosse contar do estado de Paulo, certamente pintava um quadro tenebroso, coitado de Paulo, se até levavam imagens, fotografias, ou faziam uma descrição ainda exagerada até da situação dele, para que as pessoas tivessem pena e puxassem da carteira para poder financiar de uma forma mais robusta o ministério de Paulo. Mas não. Certamente o que Tíquico dizia contava, de facto, a situação não está fácil, Paulo não passa bem do ponto de vista humano, mas ele é forte
o Senhor dá-lhe forças para superar isto, e mostrava também como, perante as adversidades, como Paulo agia. E não passava, não era para que tivessem pena, não diz aqui para que tenhais pena de mim, não, mas ele diz para que console os vossos corações. Ou seja, apesar de Tíquico ir dizer como é que Paulo estava, conseguia ainda assim consolar aqueles irmãos. Parecia que estava tudo perdido do ponto de vista humano, mas de facto a mensagem que nós anunciamos é uma mensagem que mesmo no meio das perturbações nós sabemos que em paz podemos estar. Paulo era uma pessoa que prestava contas. Paulo podia pensar, mas quem são vocês? Quem são os outros para estar para que eu lhes tenha de prestar contas, para que eu tenha de dizer o que é que anda a fazer? Paulo fazia isso. Paulo tinha o cuidado de prestar contas, de dizer, olha, eu quero que vocês saibam o que é que eu estou a fazer, até como é que o dinheiro é gasto. E nós até falámos, recordo-me, quando estudámos Filipenses, já há alguns 5 ou 6 anos, naquela altura em que Paulo recebe uma oferta, Paulo acusa a recepção, lembro perfeitamente do Carlos usar essa expressão, acusa a recepção da oferta, para que não fique na dúvida se ele recebeu, se não recebeu, se ficou a meio, se alguém se apoderou de parte do dinheiro, ou se Paulo recebeu e nem fez caso. Paulo prestava contas. Dizia o que é que se passa aqui, o que é que eu estou a fazer. E Paulo também era uma pessoa que delegava nos outros. Ele não pensava que eu sou o apóstolo e eu faço tudo. Eu é que sou o principal e os outros não vou confiar nada a eles. Paulo confiava e em particularmente neste homem, neste Tíquico, confiava para levar a carta e para comunicar como é que as coisas se passavam. E é algo que é muito importante na obra de Deus. Nós temos pessoas como Tíquico que estão dispostas a servir, por vezes em serviços aparentemente menores, como levar cartas, como um moço de recados, basicamente, é o que pode parecer. É preciso pessoas assim, mas também é preciso pessoas que estejam na disposição de delegar tarefas nos outros. Porque um dos grandes perigos no meio da obra de Deus é pessoas que pensam que podem fazer tudo sozinhos. E depois acabam por sucumbir, um pouco como o sogro de Moisés lhe disse: se tu não delegares tarefas em outros, desfalecerás tu e o povo contigo. E pela graça de Deus eu vejo nesta igreja que me acolhe hoje, como me acolheu durante vários anos, vejo isso. Não há aqui alguém que concentra todas as funções de liderança numa só pessoa, como dizia a um irmão há dias. A Bíblia fala sempre de pastores ou de líderes no plural e no masculino, né? Não há cá feminino nem há singular, né? E é terrível quando as coisas são assim, né? Quando há alguém que pensa pode fazer tudo, e Paulo poderia pensar isso: eu é que recebi a mensagem de Deus e eu é que eu vou levar. Mas não, ele confiava a outros. E eu já tenho dito algumas vezes ao nosso irmão amado e fiel ministro do Senhor, o Carlos Oliveira, que costumo dizer: Carlos, já te podes reformar. Quando vejo, claro que nós que vemos de fora não nos apercebemos de algumas situações menos perfeitas, não é? que há nas igrejas, mas já lhe disse: podes reformar, como ele vem cá ao norte algumas vezes para visitar a sua família e para outros ministérios. Pela graça de Deus, vejo que há outros, delega noutros, e os outros anciãos também delegam noutros, nos jovens. Eu dou graças a Deus também pelo Ministério dos Jovens. Ou seja, aqui delegação de competências. Isso é importante acontecer, porque nossos irmãos mais velhos não vão estar cá para sempre, e é importante que vão também os mais jovens tomando esta responsabilidade. Em contraste com alguém que ouvi certa vez dizer que dizia assim: na minha igreja prego eu, porque se há coisa que eu faço bem é pregar, portanto na minha igreja prego eu. Isso é terrível, isso é não delegar, não apostar nos mais jovens para realizar também a obra de Deus. Paulo apostava em Tíquico, apostava em muitas pessoas. Com alguns deu-se menos bem, alguns que o abandonaram, alguns que
revelaram não ser fiéis ministros, mas este Tíquico tinha esse mesmo espírito. Então, eu queria deixar-vos com estes pensamentos sobre Tíquico, sobre Paulo também. Revelamos aqui alguma coisa de Paulo. E queria dizer uma outra coisa ainda. Já me estava a esquecer de uma outra coisa que queria dizer. Paulo prestava contas, Paulo delegava, Paulo, já vimos isso, Paulo não se punha acima dos outros, não é? Irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, ou seja, estava em pé de igualdade com ele. Paulo também era uma pessoa que se deixava conhecer. Não se fechava, não dizia, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Paulo abria-se. Paulo dava-se a conhecer. Vos fará saber do meu estado. Paulo abria-se. Nós vemos, por exemplo, ele escrever aos Romanos, abria-se. Dizia, miserável homem que eu sou, e contava coisas, experiências muito pessoais dele. E nós devemos ser assim, não devemos estar fechados, cada um na sua, sem prestar contas, sem querer que os outros saibam de nós. E eu sei que, infelizmente, muitos de nós acabamos, por vezes, por sentir que não temos grande abertura para o fazer, porque às vezes abrimos com algumas pessoas, dizemos coisas que se passam nas nossas vidas e depois essas pessoas acabam por espalhar. Não deveria ser assim. Nós devíamos dar a conhecer, não devíamos ter problemas em que os outros nos conhecessem. E claro que também esta questão de Covid acabou por nos isolar um pouco, mas esperemos que isto passe rapidamente e que nós possamos ter a oportunidade de nos conhecermos, estar mais vezes juntos. Porque estando mais vezes juntos, eu até costumo dar o exemplo em tempos, o meu filho mais velho era um pouco matreiro e seria mais fácil não levar a certas reuniões, não estar com ele tantas vezes visível. Esconder um pouco as suas traquinices, para que os outros não soubessem que tinha um filho menos bem comportado. Era mais fácil, não era? E se calhar quem diz isso diz outras coisas, que nós preferimos que não aparecer, que os outros não nos vejam, não nos abrirmos. Mas se isso acontece, depois nós estamos a passar por problemas e os outros não sabem. Não é? Há pessoas que por vezes estão doentes, gravemente doentes, e não dizem nada. As pessoas depois morrem e os outros, nem sabia que ele estava doente. Porquê? Porque não se abrem, escondem tudo. E que nós não sejamos assim, que nós não sejamos pessoas fechadas, mas que sejamos pessoas que se dão a conhecer. Nós, neste momento, acabamos por nos afastar uns dos outros. Eu, pelo menos, há quase 2 anos que não dou apertos de mão, nem beijinhos a pessoas que não seja aqui em casa, mas isto tem de parar rápido. Nós temos de nos dar a conhecer, temos de... Mesmo com prejuízo para nós, mesmo que haja prejuízo para nós, devemos ser capazes de deixar que os outros nos conheçam. Porque Paulo era assim, Paulo delegava, Paulo prestava contas e Paulo dava-se a conhecer. Mesmo que isso lhe trouxesse problemas, porque às vezes os coríntios, por exemplo, falavam mal dele, porque ele de facto abria-se. Ele até diz a dada altura, fui neste a gloriar-me. Às vezes eu percebia que foi um bocadinho longe demais daquilo que falou. Mas era só estes pensamentos que queria deixar convosco e terei todo o gosto em agora ouvir os vossos pensamentos. Muito boa noite a todos. Obrigado, Daniel. Graças a Deus. José, estás à vontade. Hoje cedo do meu lugar. Hoje cedo do meu lugar. Dário, tens algum pensamento? Só um muito curto. Força. Espero ser muito curto. Só porque o Daniel já tocou ali numa parte que também já tinha pensado e ia falar, que é, vemos em Tíquico, no apóstolo Paulo e mais para a frente em Onésimo, vemos aqui um trabalho em equipa, com o mesmo propósito de servir o Senhor. E vemos que eles tinham este propósito de consolar os colossenses e de facto até levar esta carta para ensino e proteção deles mesmos, porque já falámos acerca do propósito da carta
aos colossenses lá e de livrá-los de algumas heresias e ensinos que estavam mundanos e de homens, que ele queria livrá-los, e vemos este trabalho em equipa. E é interessante porque é importante nós percebermos que quando nós trabalhamos no ministério e seja no que for, em equipa, os vários elementos contribuem e trabalham com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e é servir o Senhor. E vemos que eles tinham estas tarefas, e eventualmente nós teremos outro tipo de ministério ou tarefa, mas o propósito é o mesmo, é servir o Senhor, e deve ser esse o nosso foco. E o outro que está relacionado com o que o Daniel também falou, é que ninguém é descartável, só é descartável quem não quiser servir. Agora, quem quiser servir o Senhor, certamente que o Senhor vai usá-lo, para o serviço. E Tíquico e Onésimo, eles trabalhavam em equipa, e eles tinham este serviço que aparentemente era simples, aparentemente talvez não essencial ou aparentemente de menor importância, mas se não fosse assim, os colossenses não tinham esta carta, e esta carta não chegaria a nós hoje. Por isso, um ministério é um serviço que parece simples, parece pequeno em termos de destaque ou o que for, mas o menor serviço ao mais pequeno muitas vezes tem uma importância tremenda. Por isso, irmãos, ninguém que aqui está é descartável, muito pelo contrário. Se quiser servir o Senhor certamente que tem um gosto para usar cada um de nós no seu ministério, se estivermos disponíveis a entregar-nos para fazer isso. E de facto que Tíquico e Onésimo eram um exemplo disto, e que de facto o Senhor nos abençoe, nos ajude, e estejamos nós prontos sempre para servir o Senhor. Graças a Deus, Dário. Não sei se algum irmão mais tem algum pensamento para dar, eventualmente. Se não, gostava só de dizer, para terminar, que depois daquilo que ouvimos devemos dar muitas graças a Deus, mas gostava de dizer apenas uma coisa muito importante. Eu ainda ontem nas Fontainhas, quando falei àqueles irmãos lá nas Fontainhas, a dada altura, procurei mostrar, através do exemplo que estávamos a ver, que era o caso de Ana, porque é que ela testemunhava. E porque é que muitos crentes não testemunham. O Daniel falou sobre pessoas que não abrem a sua vida. E eu ontem falei sobre pessoas que não abrem a sua boca. E já agora eu quero dizer o seguinte: sabem porque é que as pessoas não abrem a boca e não testemunham? Os que não testemunham, não é? Não o fazem porque não têm autoridade para poder falar. Porque a sua vida não ilustra o Evangelho, como Paulo dizia a Tito, para que acontecesse. A doutrina não é, as suas vidas não são ornamento da doutrina. E quando a nossa vida não é ornamento daquilo que pregamos, é melhor estar calado, porque senão também ninguém vai acreditar naquilo que a gente diz, não é? E como muitos não têm essa autoridade, não têm essa santidade, que é o termo que a gente falou ontem, não têm essa santidade de vida, ficam com a boca calada. Porque é que alguns, sem desfocar aquilo que o Daniel disse, mas agora quero apresentar uma outra faceta. Porque é que alguns não abrem a sua vida? Porque se eles abrem a sua vida, só se vai ver miséria naquela vida. E depois vai ser um motivo de falatório. Agora, o apóstolo Paulo não tinha problemas em abrir a sua vida, porque a vida dele era uma bênção. Aliás, era um motivo de consolação. Ele disse: olha, tu vais falar, tens carta branca, podes falar de mim à vontade, isso vai ser consolação para os outros. Por isso, a grande questão é: como é que está a minha vida? Como é que está a minha relação com Deus? Como é que está a minha vida de santidade? Porque se eu viver uma vida santa, eu posso abrir a minha boca e eu posso abrir a minha vida. Sabem porque é que alguns... Sabem que a gente ter abertura é muito importante. Também é preciso cuidado com certas aberturas. Também sabemos disso. Mas vocês sabem porque é que alguns pregadores, às vezes numa mensagem, dão uma piada? Às vezes são engraçados na forma como apresentam certas coisas, mandam assim uma piada, porque as pessoas abrem a boca e a verdade entra mais facilmente. Não sei se sabiam disso, mas ficam a saber que não é por acaso. Não pensem que eles dão ponto sem nó.
é que a boca aberta faz com que a verdade entre mais facilmente, porque às vezes é difícil. Bem, com tudo isto, vamos ficar por aqui pela graça de Deus. Dou graças a Deus pelos excelentes pensamentos que nós ouvimos aqui esta noite e que o Senhor nos motive para que também sejamos uma consolação uns para os outros, todos nós, sem exceção naturalmente. Nós vamos concluir, mas o Paulo tem... Paulo, não sei se queres dizer alguma coisa, mas ele tem uma música para terminar. Não, só dizer que... Queres alguma coisa, Paulo? Só dizer que o Carlos agora tocou num ponto importante, bastante importante, que é quando nós andamos mais perto de Deus, nós mostramos com a nossa vida que nós somos dele, e muitas pessoas não se mostram e ficam caladas porque não andam perto de Deus e não conseguem mostrar isso, não conseguem prová-lo. E depois os outros à volta dessas pessoas acabam por reparar nisso e acabam por, se ele até falar, até se calhar podem dizer este é um género de um hipócrita, porque ele fala daquilo que nós não vemos na vida dele. E acho que isso é um ponto muito importante. Que o Senhor nos ajude. Olha, já agora, eu estava para fazer isso há bocado, mas ainda vou fazer, antes de ouvirmos a música e terminarmos a reunião. Vocês certamente que se aperceberam da exposição que tem estado a vir a ser feita nesta passagem em Colossenses, que a vida não era fácil na altura, isso já foi referido várias vezes, ou seja, Tíquico, para ir fazer a missão que lhe estava a ser destinada, para ele cumpri-la, aquilo não era fácil porque aqueles dias não eram fáceis, não era fácil porque as comunicações eram muito mais difíceis que hoje, os perigos eram muito maiores, enfim, há uma certa dificuldade que já foi falado, não vou repetir aquilo que nós já ouvimos. Mas eu aqui gostava de lançar uma pergunta, especialmente aos mais jovens. Esta pergunta é para o Paulo, para o Dário, para o Márcio, em particular, e para outros, mas a pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte: se nós falássemos com Tíquico, e não precisamos de falar porque está escrito na Bíblia, e lhe perguntássemos: Tíquico, quais são as dificuldades que tu sentes na vida cristã hoje? E nós veríamos quais eram as dificuldades que estavam ali à volta dele. A minha pergunta para vocês é esta: quais são as dificuldades que vocês hoje sentem na vida cristã para que a mensagem chegue ao destinatário? Tíquico conseguiu fazer chegar a mensagem ao destinatário. E a pergunta que eu lanço é: que dificuldades, porque nós hoje vivemos num século diferente, numa altura diferente, eu sei que o ser humano é igual, o pecado é igual, etc., mas os contornos às vezes são diferentes. A minha pergunta é: que dificuldades estou eu hoje a sentir? Quais são as dificuldades que me rodeiam? Quais são os perigos que me ameaçam e que impedem que a mensagem, que eu também tenho, para fazer chegar a um destinatário, ela chegue? Boa pergunta para o Márcio. Para o Márcio. O que achas, Márcio? Para responder? Não, uma pergunta para refletir, naturalmente, mas tens alguma coisa a dizer sobre isso? Certamente que vocês também sentem dificuldades hoje em dia, não é? Sim. Mas acho que não é propriamente do fazer chegar a mensagem, mas receber um feedback. Explica lá isso, que é para a gente perceber. Porque fazer passar a mensagem cada vez é mais fácil, porque cada vez existem ferramentas que permitem o acesso à informação e a partilha de informação, como o Facebook, Instagram, telemóvel, mandar uma mensagem ou telefonar a alguém, isso está a um passo de só um clique. Agora o feedback e perceber se a pessoa compreendeu a mensagem é que já é mais complicado, porque eu acho que o nível de incredulidade hoje em dia está de tal maneira que as pessoas não estão abertas a ouvir falar de Deus. E acaba por haver uma certa barreira nesse aspecto. Mas que nós não podemos desistir, não podemos desistir de fazer passar a mensagem e tentar ser o mais claro possíveis e mais práticos acima de tudo. Ok. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa, que é para nós terminarmos. Eu diria as mesmas dificuldades. Que tinha o Tíquico. Sim. É assim, eles tinham a dificuldade que eles tinham não era de
fazer chegar a mensagem que eles faziam chegar. Poderia demorar um bocadinho mais tempo, mas ela chegava. Nós hoje é mais rápido, mas temos as dificuldades na mesma, que é ouvidos abertos, corações abertos, mentes abertas. Essa é a nossa dificuldade hoje. Essa agora foi boa. Chegar a mensagem, a gente consegue fazê-la chegar mais rápido, mas... Podemos chegar mais rápido, mas o problema é os corações abertos, a nossa boca aberta, essas dificuldades são a mesma. As filosofias e vãs subtilezas dos homens podem estar mais intensas, mais se calhar naquela altura, mas elas continuam lá. E diria que as dificuldades são as mesmas nesse aspecto. Muito obrigado. Pronto, Paulo, podes pôr a música para nós depois terminarmos com a oração. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto mais. Se me deixar os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus meu guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto mais. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto, nunca jamais. Atrás não volto, nunca jamais. Esqueçam sempre do som. Graças a Deus por estes momentos que nós passamos aqui tão agradavelmente à volta da palavra de Deus, uns com os outros, em oração, no trono da graça de Deus e perante este púlpito que são as Escrituras. As Escrituras para mim são um verdadeiro púlpito. De maneira que nós vamos agora terminar com a oração e assim damos por encerrado o nosso estudo bíblico e a reunião de oração esta noite e depois ficaremos, os que puderem, ainda a conversar um bocadinho, conforme o Senhor assim nos mostrar, e vamos terminar. Eu ia pedir, vou pedir a quem? Vou pedir ao José, vou pedir ao José para terminar com a oração, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, de facto, Senhor, é bom estar na Tua presença. Amém. É bom estarmos ocupados contigo, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, por tudo quanto nos falaste nesta noite e, de facto, Senhor, como nós temos a aprender com Paulo, contigo e com outros Teus servos, Senhor, que cumpriram o ministério que Tu lhes concedeste, Senhor.
Pai amado, que tu, na verdade, continues a falar aos nossos corações e tal como foste honrado e glorificado na vida destes grandes homens, que da mesma forma tu sejas honrado e glorificado na vida de cada um de nós que aqui está. Tu és honrado e glorificado quando valorizamos a tua palavra, quando a realizamos na nossa vida, quando somos aquilo que tu queres, Senhor, neste mundo, quando de facto, Senhor, através de nós flui a tua bênção, a tua salvação, e por isso, Senhor, que tu nos ajudes a cada um de nós, seja na escola, no trabalho, no dia a dia, que de facto, Senhor, que tu nos ajudes a proclamarmos a tua palavra, o teu evangelho. Amém. E também, Senhor, a nos interessarmos uns pelos outros como os irmãos em Cristo, Amém. orarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros, preocupar-nos uns com os outros. Ó Senhor, que tu continues, pois, a abençoar-nos e a falar aos nossos corações e particularmente que tu abençoes a tua igreja na Quinta do Conde, que de facto seja a igreja que tu queres e que na verdade continues, Senhor, a derramar as tuas bênçãos e, Senhor, que continues a cuidar. Agradecemos também pelo Daniel, que tu abençoes o seu ministério e, Senhor, que tu continues a cuidar dele e da sua família, Senhor. Obrigado por todos quantos aqui estamos. Queremos também nesta hora, Senhor, mais uma vez rogar que cuides da Ninita e particularmente o seu sobrinho, Amém. que ainda concedas a oportunidade a esta alma, Senhor, de se reconciliar contigo. Por isso, Senhor, te rogamos que cuides da Ninita e lhe dês a graça e sabedoria para poder transmitir a tua palavra, Senhor. Amém. E que seja de consolo e de bênção e de salvação para esta alma. Abençoa esta família, que tu, na verdade, Senhor, cuides e, Senhor, que, se for da tua vontade, que o cures, mas mais do que isso, Senhor, que tu o salves. Queremos, pois, entregar-nos nas tuas mãos e ao teu cuidado, agradecendo-te e rogando-te tudo, Senhor, no nome que é sobre todo o nome, no nome do Senhor Jesus. Amém.